Você ainda está aí? Ou já foi engolido pela rotina, pelo barulho do mundo, pelos pensamentos que ninguém ouve? Você já reparou como, aos poucos, você foi sumindo de si mesmo? Primeiro deixou de fazer o que amava. Depois, começou a sorrir só por educação. Hoje, nem sabe mais o que sente. As pessoas acham que você está bem, mas você sabe, no fundo você sabe, que há algo errado, muito errado. E você não consegue mais voltar para casa, porque a casa era você. Neste vídeo, vamos até o fundo do abismo, onde moram as partes suas que você abandonou. E talvez, só talvez, você consiga resgatar o que sobrou. Fique até o final, porque este vídeo é sobre você. E o que você está prestes a lembrar pode doer, mas também pode te acordar. Você se lembra de quem você era antes de aprender a se calar? Antes de se adaptar? Antes de sorrir quando queria gritar? Antes de pedir desculpas por sentir demais? Talvez você tenha apagado essa memória, mas ela ainda vive, sufocada, enterrada sob camadas de obrigações e expectativas. Aquela versão sua, livre, espontânea, inteira, foi silenciada cada vez que você ouviu. Não seja assim. Você está exagerando. Engole o choro. E aos poucos você obedeceu. Foi se moldando, se apertando, se contraindo para caber. Você não percebeu, mas matou partes suas para sobreviver. E agora, vive como um fantasma de si mesmo, presente em todos os lugares, mas ausente de si. Esse vídeo não é sobre alguém lá fora. É sobre você. Não é de uma vez. Ninguém desaparece de si da noite para o dia. É um processo sutil, quase imperceptível. Primeiro, você deixa de fazer o que gosta, por falta de tempo. Depois, para de dizer o que sente, por medo de incomodar. E um dia, sem perceber, você para de se escutar. Você acorda, vive, dorme. Mas é como se nada em você estivesse realmente vivo. Você ri com os outros, mas sente um buraco que ninguém vê. Diz, tá tudo bem, mas não se lembra da última vez que isso foi verdade. As pessoas te olham, mas não enxergam. Porque você aprendeu a se esconder até de si mesmo. É isso que dói tanto. O mundo segue te vendo como inteiro, enquanto por dentro, você já se foi. E o mais assustador, você se acostumou com isso. Você já gritou em silêncio? Não com a voz, mas com os olhos, com o corpo exausto, com a alma cansada de fingir. Tem dores que não fazem barulho, mas que pesam como se o mundo inteiro estivesse sobre os seus ombros. Você estava lá, todos os dias, no trabalho, na família, nos encontros, presente, funcional, mas cada vez mais longe de si. E ninguém percebeu, porque você aprendeu a sorrir enquanto sangrava por dentro. Você se tornou especialista em esconder, especialista em suportar, especialista em dizer, tá tudo certo, quando tudo estava desmoronando. Mas, por quanto tempo dá para continuar assim? Quando ninguém escuta os seus silêncios, eles viram tempestades dentro da sua mente. E você começa a se perder nos pensamentos que não consegue mais calar. O silêncio, que antes era proteção, vira prisão. E é aí que o desaparecimento se completa. Quando até você esquece como era a sua voz verdadeira. Mas há algo que ainda não morreu. E é isso que vamos buscar agora. Você se tornou o que os outros precisavam, mas esqueceu de ser o que você era. Desde cedo te ensinaram a agradar, a ser forte, educado, produtivo, disponível. Você aprendeu a moldar o rosto para o que o mundo esperava, a calar vontades, a conter lágrimas, a sorrir mesmo sem vontade. Mas sabe o que isso custa? A sua verdade. Porque toda vez que você diz sim para o outro enquanto grita não por dentro, você se abandona um pouco mais. E chega uma hora em que você nem sabe mais o que é vontade sua e o que é expectativa dos outros. Você vira uma vitrine bonita, mas vazia por dentro. E esse vazio pesa. Porque não é leve viver uma vida que não é sua. Não é leve vestir um personagem todos os dias. É hora de tirar a máscara, mesmo que ninguém entenda. Mesmo que você assuste até a si mesmo. Porque viver em mentira dói mais do que enfrentar a rejeição. Você aprendeu que sentir raiva era feio, que demonstrar dor era fraqueza. Então, o que você fez? Enterrou. Cada frustração engolida, cada injustiça silenciada, cada tá tudo bem dito com os dentes cerrados. Mas a raiva
não desaparece. Ela se transforma em insônia, em ansiedade, em crises de choro sem explicação. Ela vira aquele aperto no peito, aquele impulso de sumir, aquela vontade de gritar dentro de um travesseiro, sem ninguém ver. Você não é fraco por sentir tudo isso. Você é humano. Mas se continuar enterrando, vai afundar junto. Porque a raiva que não sai, apodrece por dentro. E começa a te corroer, a sabotar seus dias, a envenenar seus relacionamentos. E um dia, você acorda cansado demais para tentar de novo. Mas talvez, só talvez, esteja na hora de escutar essa raiva. Porque ela não quer te destruir. Ela só quer ser ouvida. Você não conta, mas carrega. Carrega lembranças que doem só de encostar. Palavras que te feriram e nunca foram devolvidas. Situações que você suportou, porque achou que não tinha escolha. Quantas vezes você engoliu o choro para não parecer fraco? Quantas vezes disse não foi nada, enquanto sangrava por dentro? O mundo elogia quem aguenta firme, mas ninguém pergunta o que isso custa. Você sorri nas fotos, trabalha direitinho, segue sendo forte. Mas por dentro, tem uma parte sua gritando por socorro. Uma parte que cansou de ser ignorada. Porque aguentar tudo em silêncio é como colocar pedras no bolso e fingir que consegue nadar. Um dia você afunda, e ninguém entende por quê. Está na hora de largar as pedras. De dizer em voz alta aquilo que te destruiu em silêncio. Porque enquanto você não fala, o que te feriu continua mandando em você. Houve um momento. Um instante exato em que você se calou para si mesmo. Você lembra qual foi? Talvez tenha sido quando te disseram que você era sensível demais. Ou quando você tentou se abrir e recebeu desprezo no olhar do outro. A partir dali, você decidiu. Melhor não sentir. Melhor não falar. Melhor se encaixar. E assim, foi se afastando da própria intuição, dos seus desejos, dos seus limites. Hoje, você escuta todo mundo, menos a si mesmo. Ignora o corpo cansado. Desacredita das emoções. Anestesia o coração com distrações. Porque parar é perigoso. Parar significa sentir. Mas o preço disso é alto. Porque quanto mais você se afasta de si, mais a vida perde sentido. Você vira um eco dos outros. Um reflexo sem centro. Mas a sua voz ainda está aí. Mesmo abafada. Mesmo ferida. Ela só precisa de silêncio e coragem para voltar a ser ouvida. Você parou de se perguntar por que está sempre cansado. Porque tudo parece pesado. Porque os dias passam e você não sente nada. Sabe por quê? Porque a ausência virou rotina. Você aprendeu a viver sem estar presente, a responder no automático, a rir no piloto, a existir sem existir. E o mais assustador é isso. Você começou a achar normal. Normal não ter vontade de levantar. Normal se distrair o tempo todo para não pensar. Normal ter insônia, ansiedade, um nó na garganta que não some nunca. Você naturalizou o desconforto. Aceitou a dor como parte do pacote da vida adulta. Mas isso não é vida. É sobrevivência. E ninguém nasceu para sobreviver em silêncio. Ninguém deveria se acostumar a sumir. A ausência de si mesmo não é um destino. É um alarme. E ele está tocando dentro de você, agora. Você vai continuar ignorando? Quando a mente silencia o que sente, o corpo começa a falar. Dores sem causa. Fadiga crônica, respiração curta, uma tensão constante nos ombros, no peito, no estômago. Você procura diagnósticos, mas os exames dizem: está tudo normal. Só que você sabe, não está. Seu corpo está implorando, pedindo para você parar, para olhar para dentro, para dizer o que engoliu por anos. A ansiedade que sufoca não é falta de força, é excesso de silêncios. A insônia que consome suas madrugadas não é azar. É o grito da alma esperando ser ouvido. Mas você aprendeu a desconfiar de si mesmo, a acreditar mais nos remédios do que nas emoções. Só que a verdade insiste. A verdade sempre encontra um jeito de aparecer, mesmo que seja pela dor. E talvez seu corpo esteja fazendo o que você não conseguiu. Pedir socorro. Você vai escutar agora. Ou vai esperar quebrar por completo. Você já sentiu cansaço mesmo depois de dormir? Já acordou com a sensação de que não descansou, mesmo passando a noite inteira na cama? Não é o corpo, é a alma. A exaustão que te arrasta todos os dias não vem só das tarefas. Vem de tudo que você tem suportado calado. Vem da guerra interna entre quem você é e quem você finge ser.
É o peso de carregar histórias não contadas, mágoas não resolvidas, sonhos abandonados. A alma cansa quando você vive muito tempo longe de si. Quando se obriga a sorrir enquanto desmorona por dentro. Quando ignora o que te consome, até não sentir mais nada. E então vem a apatia, o desinteresse, aquele sentimento de tanto faz, mas isso não é paz, é rendição. Você não está preguiçoso, você está ferido. E feridas não se curam com descanso, se curam com verdade, com coragem, com presença. Acordar, correr, produzir, cumprir, dormir, repetir. Você vive dentro de um ciclo, um roteiro já escrito onde você apenas atua. Levanta com o despertador, engole o café, enfrenta o trânsito, entrega o que pedem, volta para casa com a cabeça cheia e o coração vazio. Quando foi que a vida virou só sobrevivência? Quando foi que os dias passaram a ser suportados e não vividos? A rotina, que um dia era segurança, agora é prisão. Ela te blinda da dor, mas também te rouba a chance de sentir algo verdadeiro. Porque tudo que é automático, anestesia. E quando a mente entra nesse modo, o tempo vira borrão. Você pisca, e mais um ano passou. Mas nada dentro de você realmente mudou. É assim que você vai desaparecendo. Não com um grito, mas com o silêncio dos dias iguais. Mas ainda dá tempo de quebrar o ciclo, de parar, respirar e se perguntar: isso é o que eu quero, ou só o que me ensinaram a aguentar? Você tem evitado espelhos, não é? Não porque não goste da imagem, mas porque sabe o que ela revela. O rosto cansado, o olhar perdido, as perguntas que você finge não ouvir. O espelho não mostra só aparência, ele devolve o que você tem fugido a vida inteira. Você mesmo. E encarar-se exige coragem, porque há dores que você esconde até de si. Verdades que enterrou com tanto esforço, que agora parecem não existir mais. Mas elas estão ali, te olhando de volta. Quantas vezes você segurou o olhar no espelho e pensou: eu nem sei mais quem sou. Não é exagero, não é drama. É o reflexo de anos tentando ser o que esperavam. De anos se traindo um pouco a cada dia. Mas o espelho também pode ser portal. O início de uma volta para dentro. Não fuja, porque fugir de si é o caminho mais curto para desaparecer. Você vive com medo de que alguém perceba, que veja além do sorriso, que escute o tremor na sua voz, que note a tristeza disfarçada nos seus olhos. Você criou uma personagem tão convincente, que até você esqueceu como era viver sem máscaras. Mas por dentro, teme o momento em que alguém vai te encarar fundo e perguntar: você está mesmo bem? Porque você não sabe mais responder. Porque talvez a verdade te quebre. Então, você se protege. Faz piadas, muda de assunto. Diz: é só cansaço. Mas esse medo de ser descoberto revela algo profundo. Você não quer ser julgado, mas também não quer mais fingir. Você anseia por alguém que veja, mas teme não saber o que fazer quando isso acontecer. Mas há algo libertador em ser visto, mesmo em pedaços. Porque só quando alguém enxerga a sua dor, é que você começa a enxergar também. E talvez, pela primeira vez, se permitir existir de verdade. Tá tudo certo. Eu consigo lidar. Isso não me afeta mais. Quantas vezes você repetiu essas frases até acreditar nelas? Ou melhor, até se obrigar a acreditar. Você construiu uma fortaleza de palavras. Palavras que te protegiam, mas também te aprisionaram. Porque quando a mentira é contada por muito tempo, ela vira identidade. E você esquece o que era antes de precisar fingir. Você se convenceu de que não precisa de ajuda, de que é forte demais para quebrar, de que sentir é fraqueza e calar é maturidade. Mas essas mentiras têm um custo. Elas te afastam das pessoas, te afastam de si mesmo, e no final, só te resta o eco do que você não teve coragem de dizer. A verdade pode doer, mas é a única coisa que cura. Está na hora de parar de sobreviver. Está na hora de dizer mesmo com a voz trêmula: eu não estou bem, mas eu quero voltar. Você lembra desse dia? Não foi marcante. Não teve gritos nem lágrimas. Foi só o dia em que algo em você se apagou. Talvez tenha sido após mais uma decepção. Ou depois de tentar, de novo, e falhar. Talvez ninguém tenha notado. Mas dentro de você, foi como se uma porta tivesse sido fechada. Aquela parte sonhadora, sensível, intensa, simplesmente silenciou. Você seguiu vivendo,
Fez o que precisava, riu onde era esperado. Mas por dentro, tudo estava em pausa. E o mais cruel, você se adaptou, se acostumou com o morno, com o superficial, com o tanto faz. Esse foi o dia em que você se abandonou. E o pior é que parecia a única opção. Mas agora algo dentro de você está se movendo. Uma pequena faísca, um eco, um chamado. Porque mesmo que você tenha parado por dentro, a alma encontra jeitos de te chamar de volta. E talvez este seja o momento. Você tentou seguir o caminho certo. Fez tudo como mandaram. Foi forte. Foi justo. Foi bom. Mas agora, olha ao redor e nada faz sentido. Você não sabe mais por onde ir, nem se o que busca ainda existe. Só sabe que algo se perdeu no caminho. E o pior é perceber que o que se perdeu foi você. É uma dor estranha. Não tem nome, não tem ferida visível. Mas aperta o peito como se algo estivesse fora do lugar. O tempo inteiro. Você tenta se distrair, finge que está tudo bem. Mas à noite, no silêncio, vem a verdade. Você não sabe mais quem é. E isso assusta. Porque se perdeu tanto tempo tentando agradar, que desaprendeu a ser inteiro. Mas reconhecer-se perdido é o primeiro passo de volta. Porque quem admite que se perdeu, começa a procurar. E quem procura com verdade, sempre encontra. Mesmo que leve tempo, mesmo que doa. Você ainda pode se reencontrar. Não precisa ter todas as respostas. Não precisa saber para onde ir. Só precisa parar. Parar por um instante. Respirar. Se escutar, de verdade pela primeira vez em anos. O primeiro passo não é grandioso. Não é uma revolução. É um sussurro. É quando você escolhe não fugir mais. Quando você senta consigo mesmo, mesmo com medo, mesmo tremendo, e pergunta: o que está doendo em mim? E talvez você chore. Talvez não consiga responder. Mas nesse momento, algo dentro de você desperta. Porque a volta para casa começa com um gesto simples. A decisão de não se abandonar mais. Não é sobre mudar tudo agora. É sobre não se trair mais. Hoje, o que você precisa não é de força, é de presença. De coragem para ficar com você. Mesmo nos dias em que tudo parece escuro. E isso é o começo da cura. No fundo do abismo, você encontrou algo. Não foi uma resposta. Não foi paz. Foi presença. Você. Não a versão que os outros moldaram. Não a imagem que você tentou sustentar. Mas a essência. A parte silenciosa, ferida e ainda viva. Ela nunca foi embora. Só se escondeu. Esperando que você parasse de correr. Esperando que você voltasse. Você ainda está aí. Mesmo depois de tudo. Mesmo depois das noites insones. Dos sorrisos falsos. Dos dias sem sentido. Você sobreviveu ao próprio abandono. E agora, pode escolher. Viver com verdade. A jornada não será fácil, mas será sua. Não fuja mais. Não se silencie. Não se envergonhe da dor. Porque é nela que mora o caminho de volta. Se isso te tocou, escreva nos comentários. Eu ainda estou aqui. Vamos fazer desse espaço um lugar de reencontro, de cura, de verdade. Curta, compartilhe e se inscreva. Não por algoritmo, mas por compromisso de nunca mais se abandonar.